Está na hora! Vamos começar? Sejam muito bem-vindos aqui no Hora de Nutrir. Eu sou Gislaine Andrade, sou nutricionista e eu te convido para se inscrever aqui no canal, para ativar as notificações. Toda semana tem um vídeo para você falando de ciência, falando de saúde. Hoje o nosso papo é dando continuidade sobre processos de emagrecimento. Se você está aqui, o assunto é mais denso, é mais complexo, envolve ciência? Envolve bioquímica? Envolve. A ideia é fazer uma linguagem facilitada desse assunto? Também. Então aqui eu quero que você entenda um pouco mais sobre a profundidade do alimento de uma forma mais agradável. E por isso, se Gislaine, ainda ficou complexo, não entendi? Deixa aqui seu comentário, deixe sua pergunta, eu vou ter muito prazer em esclarecer esse assunto para você, porque bioquímica não é fácil, mas é exatamente isso que me trouxe aqui. Eu não queria entender só o valor calórico de um alimento, eu queria entender, peraí, quando eu como uma cenoura, o que acontece dentro do corpo? Como que ela quebra? Por onde ela passa? Como que ela é absorvida? Então isso tudo é o que me moveu na nutrição e é o que até hoje torna a curiosidade da bioquímica algo muito atrativo para mim. E aí eu quero compartilhar com você esses segredos do alimento e esses segredos do processo bioquímico. Então, para tentar ser bem suave, a gente vai levar um bate-papo hoje. Para sobrevivência humana devem ser obedecidos a alguns pré-requisitos metabólicos. Então isso envolve um corpo que seja capaz de sintetizar tudo que é vindo da alimentação, tudo que é ingerido, metabolizando, sintetizando até o que não foi ingerido, que tem vias metabólicas capazes de fazer isso. E proteger o nosso corpo, o meio interno de toxinas, de agressores que estão no nosso dia a dia, no nosso ambiente. Então, para eu sobreviver, eu preciso metabolizar o que eu consumi, eu preciso transformar o que eu consumi em algo que o meu corpo precisa e que eu não consumi e, de certa forma, proteger o meu organismo de um ambiente agressor. Então, para sobreviver, eu preciso disso. Então, os alimentos, que são as nossas fontes principais, eles são metabolizados e para isso eu tenho 4 tipos básicos de rotas metabólicas que o meu corpo faz. Então, eu tenho a oxidação, que é a quebra daquilo que eu comi em substratos energéticos para gerar mais energia para o meu dia a dia, para a minha sobrevivência, para fazer as coisas acontecerem. Mas se eu comi demais, eu armazeno. Então, segundo ponto, eu mobilizo aquilo que eu comi e eu armazeno aquilo que eu comi. Então, processo de armazenamento. E a terceira rota é uma biossíntese, então são biosintetizados, tudo que eu comi, transformados para atender minha necessidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma demanda energética acontecendo para determinada formação de músculo, então essa rota metabólica é desviada. E aí nós temos as transformações que acontecem. Então, às vezes, eu não ingeri, mas o meu corpo é capaz de unir duas coisas e transformar em algo específico para atender aquela necessidade. Então, nosso corpo é muito inteligente para essas biotransformações que acontecem. E terceiro ponto é o processo de eliminação. Então, tipo, aquilo que eu não utilizei, que não é necessário. Então, eu tenho uma rota metabólica de detoxificação que serve para eliminar metabólitos residuais do meu corpo que não têm utilidade sequer para o uso interno. Então eu preciso de ter essas 4 rotas acontecendo em sinergismo, em sincronismo, capaz de definir e de estabelecer uma homeostasia, um equilíbrio entre o meu sistema. Então, os alimentos da minha dieta são conhecidos como substratos energéticos. Por quê? Porque são substratos que fornecem energia em forma de caloria para o meu corpo. Então, eu preciso te falar que a fonte do alimento vai gerar
essa caloria, essa resposta energética. E essa energia, ela vai ser utilizada para diversas funções que envolvem movimento. Então, a gente começa a pensar que o fato de me movimentar, existe um gasto energético? Existe, mas pensar também requer muita energia, estudar também requer muita energia. O cérebro é um órgão que demanda muita energia, então pensar também me faz gastar energia, me faz utilizar caloria? Faz. Os substratos energéticos, então, eles são obtidos principalmente de proteína, de carboidrato e de lipídio, que você já bem conhece. Então, nós temos essas definições básicas: proteína, carboidrato e lipídio. Então, eu vou começar pelo básico, a gente vai aprofundando, mas eu vou tentar ser bem suave nessa bioquímica. Então, quando nós nos alimentamos, os alimentos são digeridos e eles são absorvidos pelo nosso organismo. E os produtos dessa digestão, eles circulam no nosso sangue e eles alcançam os tecidos e são eventualmente utilizados, captados, utilizados pelo nosso corpo para gerar toda essa resposta energética, para chegar exatamente aonde nós queremos. Nós pensamos naquele sítio de absorção, naquela célula que é o ponto inicial de partida. Tudo começa dentro da célula para se expandir para os tecidos e aí nós conseguimos produzir a energia celular. Então, tudo isso vai chegar numa rota final, produzindo gás carbônico e liberando água, que é o que a gente faz: suor, energia, líquido e liberação de gás carbônico. Para isso tudo acontecer, para transformar, nós precisamos do oxigênio. Então, o corpo busca o oxigênio e essa transformação, dessa oxidação, dessa quebra de proteína, carboidrato e lipídio junto com o oxigênio vai liberar gás carbônico e água para o ambiente. E tudo isso envolve a oxidação dos alimentos. Então, nós pensamos num contexto mais bioquímico aqui: quebrar proteína, carboidrato, lipídio, pegar o oxigênio circulante, liberar gás carbônico e água para o ambiente num processo que a gente chama de oxidação. E quando tudo isso acontece, é liberado energia, que é uma transferência de elétrons para o oxigênio, e nesse formato a gente libera energia para funções metabólicas acontecerem. Então, o simples fato de estar falando com você, eu estou liberando uma energia. E essa liberação de energia gera calor e ATP, trifosfato de adenosina, que a gente chama de dinheirinho metabólico. Então, você pensa em reserva metabólica, é possível comparar numa reserva financeira. Então, tudo envolve dinheiro, que é a nossa moeda metabólica, que é o ATP. Então, pensando em carboidrato, agora a gente vai falar num contexto mais separadinho, pensando em carboidrato, que é essa quebra, a gente tem carboidrato simples e carboidrato complexo. Os carboidratos, então, da dieta, os mais conhecidos, os mais falados, são o amido, a sacarose, a lactose, a frutose e a glicose, basicamente. Então, nós temos moléculas maiores, que a gente chama de disacarídeos. Então, tem moléculas disacarídeos e tem as monossacarídeos, uma moléculazinha. A sacarose, por exemplo, que é o açúcar de mesa, a lactose, que é o açúcar do leite, elas são disacarídeos, são moléculas duplas. A ideia da digestão é exatamente quebrar isso, porque eu absorvo como monossacarídeo. Então, eu preciso quebrar, transformar, oxidar esses carboidratos em moléculas que o meu corpo consegue absorver, consegue assimilar. E aí eles caem na corrente sanguínea e circulam livremente, onde eles vão ser utilizados pelos sistemas, vão ser absorvidos. A glicose, então, ela é um monossacarídeo, que é o açúcar do sangue, que a gente conhece basicamente como açúcar predominante no sangue,
e o corpo consegue absorver através da insulina. Então, nós temos essa resposta metabólica final do carboidrato sendo absorvido lá na célula pela presença da insulina. Nesse processo de oxidação, que é a quebra desse carboidrato em moléculas menores, gerando um monossacarídeo onde eu consigo absorver, cada grama desse carboidrato consegue liberar para o meu organismo 4 calorias, que vão me servir de energia numa rota metabólica final. Com as proteínas acontece o seguinte, nós temos essa quebra da proteína em aminoácidos e eles são unidos em cadeias. Então, nós temos cadeias de aminoácido que apresentam, além do carbono, hidrogênio e oxigênio, nitrogênio na composição deles. Então, as proteínas contêm aproximadamente 16% de nitrogênio no peso molecular delas. E no processo digestivo vai acontecer uma quebra dessa proteína em aminoácidos. Então, esses aminoácidos, eles vão entrar no sangue e a completa oxidação, a completa quebra deles em gás carbônico, água e nitrogênio, que é o que eles vão ser processados, vai liberar aproximadamente 4 calorias para o meu organismo. Então, tanto carboidrato quanto cada grama de proteína vão me promover 4 calorias. Com as gorduras é diferente. Então, os lipídios são uma molécula de triacilglicerol que contém 3 ácidos graxos esterificados. Então, ele tem 3 ácidos graxos ligados a uma porção de glicerol. Então, eu tenho essa ligação acontecendo na gordura. E as gorduras, elas contêm muito menos oxigênio do que a proteína e o carboidrato, de forma que são muito mais reduzidas e liberam mais energia. Então, gordura libera mais energia, proporciona essa liberação de energia muito maior do que o carboidrato e do que a proteína de um modo geral. A oxidação, essa quebra completa de triacilglicerol, a gás carbônico e a água, que é isso que eu vou promover no final dessa rota, vai me proporcionar, vai liberar para o meu organismo aproximadamente 9 calorias. Então, eu tenho uma resposta metabólica energética por gordura acontecendo muito maior, quase mais que 2 vezes do carboidrato e a proteína juntos. Então, eu tenho essa equivalência da gordura muito maior no meu organismo do que a proteína e do que o carboidrato. E aí você pensa, será que o álcool engorda? Então também vou falar dele um pouquinho. O álcool, ele é oxidado no meu organismo, eu preciso metabolizar. Então toda quebra, toda oxidação gera energia. Então o álcool, ele é metabolizado e ele é oxidado a gás carbônico e a água. Então esse processo metabólico, essa quebra, essa oxidação lá no final da via vai promover água e gás carbônico. E com essa metabolização, cada grama do álcool eu consigo promover uma liberação de aproximadamente 7 calorias para o meu organismo. Ou seja, 1 grama de álcool te gera mais caloria do que a própria proteína ou carboidrato. E quando sobra substrato energético para o meu organismo? Me alimentei, metabolizei, mas não utilizei toda a energia. O meu corpo tem 3 formas de armazenar. Eu posso, e a principal forma de armazenamento do meu organismo é como triacilglicerol, que é a gordura que eu acabei de falar para vocês. Então, eu me alimentei, não utilizei tudo, meu corpo pode, lá no tecido adiposo, fazer um armazenamento dessa gordura em forma de 3 moléculas de gordura, de ácido graxo, que é o triacilglicerol. A segunda forma de armazenamento é como glicogênio. Glicogênio é uma forma de carboidrato, é como se eu pegasse várias moléculas de glicose e fizesse uma cadeia. Então, armazenar esse carboidrato como glicogênio, eu posso armazená-lo no músculo, eu posso armazená-lo no fígado
ou em algumas outras células específicas eu também posso fazer um processo de armazenamento, mas principalmente no fígado e no músculo eu faço esse estoque, esse armazenamento desse carboidrato, dessa glicose em forma de glicogênio especificamente. E a terceira forma, como proteína no músculo, que é, vamos dizer assim, para formar essa proteína muscular, talvez seja necessário mais estímulo para isso acontecer. Quando eu estou em jejum, então, passei horas em jejum ou passei momentos dormindo, então bem extensos, quando a gente dorme, a gente entra nesse processo de jejum, tudo isso que eu estoquei ao longo do dia, a tendência é meu corpo retirar esse substrato energético e utilizá-lo como fonte de energia. Então eu tenho reservas para isso, para esses momentos de jejum. O meu corpo tende a fazer esse balanço energético, esse equilíbrio entre estoque e depleção, retirar, utilizar, armazenar. O nosso corpo é muito inteligente para fazer toda essa correlação entre armazenamento e estoque. Então a ideia aqui é passar de uma forma suave para você toda essa complexidade bioquímica, porque falar o que a gente pode comer ou o que não se deve comer em excesso, isso muita gente fala. Eu quero que você compreenda e enxergue o alimento como fonte. Fonte para quê? Fonte para a vida, fonte para metabolizar algo que eu preciso, atender demandas energéticas. Então, muito mais você vai encontrar aqui na Hora de Nutrir. Se você ainda teve dúvida nesse vídeo ou se tem algum ponto específico que você gostaria de me ouvir falar, é aqui o lugar de comentar. Deixa seu comentário, escreve para mim, eu vou ter muito prazer de te responder sobre todas essas questões que envolvem nosso metabolismo energético e o processo de obesidade e emagrecimento. Então, fica comigo, tem muito por vir na Hora de Nutrir.